Olá, alunos do oitavo ano A, B e C. Estamos aqui novamente reunidos para fazer uma aula de revisão da aula que foi ministrada essa semana no Centro de Mídias, né? Essa que foi uma aula de revisão sobre os fatos da transição entre o primeiro reinado e o segundo reinado, entre o primeiro reinado de Dom Pedro I e o segundo reinado de Dom Pedro II. E aí a professora começa dizendo, os professores começam dizendo o seguinte: imagine você que no final do primeiro reinado, a fama de Dom Pedro I já estava impopular. Ele já não agradava as elites, ele já não agradava a igreja, ele já não agradava a Inglaterra, que era a principal parceira econômica que emprestou muito dinheiro para o Brasil. E aí, o primeiro fato que foi impopular para Dom Pedro I foi a dissolução da Assembleia Constituinte. Lembra a Assembleia Constituinte, que foi em 1823, quando moderados e liberais se reúnem para fazer uma Constituição. E aí, Dom Pedro I, que viu que o seu poder ia ser diminuído pelas leis que eles estavam aprovando, manda o exército cercar o prédio, e isso faz com que Dom Pedro I se torne impopular. E depois ele aprova em 1824 a Assembleia, a Constituição, onde ele institui o poder moderador. Qual é esse poder moderador? É o quarto poder. Nós sabemos que os poderes que hoje, principalmente hoje, existem, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, na época também existia este quarto poder, que era o poder moderador. Ou seja, nenhuma lei era aprovada sem a chancela, sem a assinatura, sem a supervisão de Dom Pedro I. Outro fato que torna Dom Pedro impopular é a repressão à Confederação do Equador. Essa Confederação do Equador tinha caráter republicano, fazia com que Dom Pedro perdesse os seus poderes, e aí ele manda o exército reprimir. E a principal ícone, o principal mártir dessa Confederação do Equador foi o Frei Caneca. Outra coisa que aconteceu, que foi feita na revisão, foi o Tratado de Reconhecimento, em 1825. Se você lembrar, o Brasil era colônia. E para o Brasil passar para ser império, ser reconhecido mundialmente, ele teve que ter a aprovação de vários países da Europa, principalmente da Inglaterra, né? Aí, outra coisa que chama atenção também, que torna Dom Pedro impopular, é que ele fica dividido entre retornar a Portugal e assumir o trono em Portugal e o Brasil, né? Isso vai tornar ele impopular, né? Então aí, nesse período, Dom Pedro, ele arrebanha vários inimigos políticos, né? A guerra das garrafadas. Essa guerra das garrafadas, como começou a aula de quarta-feira, foi um fato que aconteceu o seguinte: você lembra que existiam duas forças, né? Que a professora fala sempre, não eram partidos políticos, eram pessoas com ideologias diferentes. Os moderadores queriam a continuidade da monarquia, né? Que o Brasil fosse governado por reis, por imperadores. E os liberais queriam mais espaço político para participar da atividade das leis do país. Então, os conservadores fazem uma festa, né? Porque Dom Pedro estava fora. Quando ele retorna, no centro de Rio de Janeiro, encontra-se com os liberais. Esse fato existiu literalmente garrafadas mesmo, garrafas quebradas, foram agressão, derramamento de sangue.
E aí, o que acontece? Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica do trono em prol do seu filho Dom Pedro II, que na época tinha 5 anos de idade, né? E aí Dom Pedro retorna para Portugal. E aí se inicia o que nós vamos desenrolar dessa história, da história em outros capítulos agora posteriores de aula, é o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889, quando vai ser proclamada a primeira República do Brasil, né? E aí começa o período regencial. Se vocês lembrarem, o que foi o período regencial? O próprio nome diz, né? Eram regentes, eram auxiliares que vão governar junto com Dom Pedro II. Dom Pedro II não tinha idade suficiente para assumir o trono, ele tinha que ser de maior, e aí vai ser nomeado regentes, pessoas que vão auxiliá-lo a governar o país, né? E aí existiu uma divisão política, como eu falei, do Partido Conservador e os liberais. Os conservadores queriam a continuidade e a continuidade de Dom Pedro no país, e os liberais queriam mais autonomia, ok? Também ele desagrada. Temos que lembrar que a economia do Brasil, apesar de ter o apoio da Inglaterra, e na Inglaterra já na época já estava havendo a Revolução Industrial, né? As indústrias vão começar aqui no Brasil timidamente, muito timidamente. O Brasil é essencialmente agrário, né? Vai ser fundada também as ferrovias, os barcos a vapor, né? Mesmo com essa ampliação urbana industrial, o Brasil era predominantemente agrário, né? E outro fato que é importante ressaltar é a Guerra do Paraguai, né? Quando os vencedores, os militares, retornam para o Brasil, há uma pressão muito grande em cima de Dom Pedro, porque os militares queriam participar da política, coisa que foi rechaçada e foi negada por Dom Pedro I, ok? Então, fatos que ajudaram, nós estamos falando do final do primeiro reinado, foi ter assinado, através da princesa Isabel, a abolição da escravatura, o desagrado da igreja, porque através da Constituição o Brasil era predominante católico, aliás, a religião oficial do Império é a católica, e descobre-se que existe aqui muitos maçons, inclusive Dom Pedro I era maçom, e aí vai acabar o primeiro reinado, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Qualquer coisa eu estou à disposição. Atentem bem para esse vídeo, porque vai ajudar bastante para vocês resolverem a atividade dessa semana na plataforma do Google Classroom, ok? Obrigado e um abraço e até a próxima.